Olá, candidatos. Chegamos à nossa 20ª aula, aula número 20, né? Estamos fechando essa parte do curso, estamos fechando a parte da Matemática 2, né? E muito obrigado. Eu gostaria de agradecer por todo o empenho, pela confiança, principalmente para aturar a gente essas 10 horas de gravação, tá? Então tem dias que a gente tá mais bem-humorado, tem dias que a gente tem que dar uma aula mais séria, uma aula mais descontraída. Espero que tudo isso faça parte, você entenda, somos seres humanos como qualquer outro, né? Fica aqui, muito obrigado mesmo, gente, pela confiança, por tudo. E espero que eu tenha feito um trabalho satisfatório, que eu possa ter atendido às suas necessidades, tá certo? Fica aqui já meu pedido de desculpas também, por qualquer erro, por qualquer equívoco, por qualquer raciocínio que às vezes eu acho que foi muito direto, para você não ficou legal e tal. Fica aqui meu muito obrigado e aqui também meu pedido de desculpas, tá certo? Vamos fechar esse curso em grande estilo, vamos fechar com geometria analítica, aula 20. Na aula 20 a gente tem que falar um pouquinho sobre circunferência. Mas não é circunferência trigonométrica não, tá? É a circunferência de um modo geral, é a circunferência dentro da geometria analítica, beleza? Então olha só, o que é geometria analítica você conhece, o que é circunferência você conhece, nós vamos casar agora geometria analítica e circunferência, as duas coisinhas juntas. Olha só que coisa interessante que eu vou propor nessa nossa última aula. Considere uma circunferência. Você conhece muito bem o que é uma circunferência. Dispensa apresentação, comentários. Então vamos lá. Pega aqui a circunferência. Estamos nos adaptando com o fio aqui. Até o final da aula a gente faz, não se preocupe. Aí. Circunferência, você conhece. Beleza? Olha só o que a gente vai propor aqui. A nossa análise, dado o centro da circunferência, a gente vai propor que essa circunferência seja construída em cima de um plano cartesiano. Então, vamos colocar aqui o eixo X e o eixo Y. E aí a nossa circunferência está construída em cima do plano cartesiano. Esse ponto aqui todo mundo sabe que é o centro. E quando você coloca o plano cartesiano, você tem um X do centro e tem um Y do centro. Ou seja, você acaba transformando cada ponto da circunferência em um ponto com coordenadas, perfeito? E aqui, né, você tem um outro elemento da circunferência, né? A circunferência não tem tantos elementos assim. O outro elemento bem importante aqui da circunferência é a medida que vai do centro até qualquer uma das extremidades, medida essa chamada de raio. Vou indicar por R aqui, onde R é o raio. Uma coisa que eu quero mostrar para você é que esse ponto, como ele é um ponto do plano cartesiano, ele também tem as suas coordenadas. Então esse ponto aqui, ó, eu vou dar nome para ele como ponto coordenada X e a coordenada Y. Perfeito? Então o que eu quero propor aqui? Nós vamos equacionar, nós vamos transformar essa circunferência em uma equação. Entenda que esse ponto está mudando, né, ao longo da circunferência. Esse ponto percorre toda a circunferência. Por isso eu deixei coordenada X, deixei ele livre, X e Y. Olha só, para que a gente transforme essa circunferência em uma equação, é interessante a gente pensar um pouquinho aqui no teorema de Pitágoras. Daí você fala assim, mas professor, para ter teorema de Pitágoras tem que ter triângulo retângulo. E aqui tem um triângulo retângulo. Olha só. Se você traçar essas linhas ali, você transforma isso aqui em um triângulo retângulo. Traga aqui para o lado. Esse triângulo retângulo tem a hipotenusa medindo o raio. Vamos descobrir qual é os catetos. Olha, a medida desse cateto aqui, ó, dá para determinar. Como que é a medida desse cateto? É o y maior menos o y menor. Então fica y menos yc. De novo, o cara que está em cima menos o cara que está embaixo. Este cateto aqui também dá para determinar. Como que a gente vai determinar? O x que está mais à direita, o maior, menos o x que está menos à esquerda, o menor. Ou seja, os catetos aqui ficam y menos yc e aqui x menos xc. O que o teorema de Pitágoras diz mesmo?
que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ora, você pode escrever assim também, né? A soma do quadrado dos catetos igual à hipotenusa ao quadrado. Dá na mesma. É o mesmo teorema de Pitágoras. Repare, um dos catetos é x menos xc, neste caso. O outro cateto é y menos yc, no caso da circunferência. E a nossa hipotenusa é exatamente o valor do raio, r ao quadrado. Apresento aqui para você a chamada equação reduzida da circunferência. A equação de uma circunferência, ela basicamente é dada por meio do teorema de Pitágoras. Então, se você fala assim, ah, professor, a circunferência tem centro 1 e 2 e raio 4. Exemplo. Então, olha lá. Exemplo. Centro no ponto 1 e 2 e raio 4. Como que fica a sua equação? Ora, a equação vai ficar assim. X menos o x do centro, que é 1 ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 2, elevado ao quadrado, igual a 4 ao quadrado. Essa é a equação da circunferência que tem essa situação, centro 1 e 2 e raio 4. É claro que você vai marcar aqui o centro 1 e 2, o raio 4, vai girar e vai aparecer a circunferência. Agora, olha só, vamos pegar essa equação reduzida e vamos dar uma trabalhada nela. Então, olha o que eu vou propor. Vamos pegar essa equação reduzida, que a gente sabe qual é, e vamos dar uma trabalhada. Vamos colocar um pouco de álgebra aqui, né? X menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, é igual a r ao quadrado. O que é o número ao quadrado mesmo? O que é um termo ao quadrado? É ele vezes ele mesmo. Então, x menos xc ao quadrado é o x menos xc, que multiplica o x menos xc. O que é y menos yc ao quadrado? É y menos yc, que multiplica y menos yc, igual a r ao quadrado. Se você lembrar que isso é um produto notável, ótimo. Se você não lembrar, é só você fazer as continhas aqui, ó. Aqui também. Quando você fizer essas continhas, você vai obter o quê? X quadrado menos 2xc, xxc, desculpa, xxc, mais xc quadrado. Aí, professor, por que menos 2xc? Pensa comigo aqui, ó. X vezes menos xc vai deixar junto, xxc. Menos xc vezes x dá menos xc, por isso fica assim. E o outro? Y quadrado menos 2y yc mais yc quadrado igual a r ao quadrado. Lembrando que xc e yc são as coordenadas do centro. Você precisa das coordenadas do centro. E aqui, se você reescrever essa bagaça, vai ficar x quadrado mais y quadrado menos 2xxc menos 2y mais x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0. Note que essa humilde equação, né? Quando eu falo humilde equação, eu estou, no mínimo, sendo irônico, né? Essa humilde equação trata-se da equação geral da circunferência. E você está pensando com você aí, tomara que não caia, né? Tomara que não caia, porque realmente é uma equação que salta aos olhos, né? É uma equação muito bonita, por sinal. Mas essa é a equação chamada equação geral da circunferência. Às vezes você fala assim, professor, eu não entendi nada que você fez, cara. Não curti, assim, não achei massa o que você fez. Vou fazer um exemplo aqui para você ver esses valores funcionando, assim, que realmente, se você nunca viu nada sobre a equação da circunferência, você fica um pouco desapontado, né, com a aula. Então, vamos lá. Vamos treinar isso aí.
Vamos ver o exercício lá na tela? Ele está pedindo, ele passou um exemplo legalzinho ali para a gente determinar algumas coisas. Então, olha só. Lá na tela, ele diz assim, ó. A equação da circunferência, cuja representação cartesiana está indicado pela figura abaixo, é qual? Qual é a equação da circunferência que atende àquela representação cartesiana? Ou seja, nós temos que transformar aquele desenho em uma equação. Como fica essa equação? Quero chamar a atenção de vocês para uma coisinha aqui, ó. O centro tem coordenadas -3 e 4 e ele não falou nada sobre o raio. Eu só sei o centro e não sei nada sobre o raio. Então, dá uma olhadinha na tela, segura na tela lá, porque a gente vai precisar fazer continhas. E essas continhas vão envolver um raciocínio para encontrar o raio, porque ele não falou qual é o raio. Então vamos ver. Você fala assim, professor, como que eu vou fazer para descobrir o raio? Porque ele disse que ele não falou nada sobre o raio. Pois é, para descobrir o raio, a gente vai ter que pensar um pouquinho nos aspectos geométricos do problema. Olha só. Muito bem. Dá uma olhadinha aqui no quadro. Repare. Aqui é o centro. O raio é a distância que vai do centro até qualquer uma das extremidades. Ora, essa aqui não é uma extremidade? Se é uma extremidade, esse segmento aqui, ó, ele pode ser chamado de raio. Eu queria que você prestasse atenção e reparasse comigo duas coisas. A primeira delas é que quando eu traço o raio, eu também consigo determinar um triângulo retângulo. Esse triângulo tem um ângulo de 90 graus. Quando eu desenho só o triângulo retângulo separado, você verifica comigo aqui, ó, a distância de -3 até a origem não é 3. De -3 até a origem, a medida é 3. Pode ser negativo, mas o comprimento é 3. Desse ponto até o ponto mais alto dá quanto? 4. Então, de 0 até 4, aqui mede 4. E aqui está o raio. Ora, esse triângulo especial, ele é chamado de triângulo pitagórico. É o exemplo que Pitágoras deixou para nós quando passou o seu teorema. Lembra? O triângulo pitagórico, ele tem medidas 3, 4 e 5. E é o triângulo que satisfaz o teorema de Pitágoras, né? É o triângulo mais simples de todos, lembra? 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Pode fazer a conta aí, vai ficar 25 igual a 25. Se uma medida é 3 e a outra medida é 4, então o raio só pode ser 5. Muito bem. Se o raio é 5, eu já tenho tudo o que preciso. Eu sei que essa circunferência tem centro no ponto -3 para x, 4 para y, e sei que o raio é 5. Se eu sei tudo isso e sei qual é a equação da circunferência, você sabe lá que x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual ao raio ao quadrado? Não tem nada muito sofisticado para fazer, não. Vamos substituir esses valores e sair para o abraço. Olha só. Quanto vale o x do centro? -3. Quanto vale o y do centro? 4. Quanto vale o raio? 5. Então vai ficar assim, ó. X mais 3 ao quadrado. Ué, professor, mas aqui não é menos? Sim, e aqui também não é menos? E menos com menos é o quê? É mais. De novo, aqui é menos, aqui também é menos. E menos com menos dá mais. Mais y menos 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio elevado ao quadrado. Repare que esse problema, essa equação aqui, ó, já é chamada de equação reduzida.
Então a equação reduzida é essa. Você consegue já por meio da equação reduzida resolver o problema. Mas se ele perguntasse qual é a equação geral, você vai ter que fazer continha. Para encontrar a equação geral, vai ter que fazer continha. É inevitável o uso de continhas. Então, vamos brincar com algumas continhas aí, vai. O que é x mais 3 ao quadrado? É x mais 3 que multiplica o próprio x mais 3. O que é y menos 4 ao quadrado? É y menos 4 que multiplica o próprio y menos 4. 5 ao quadrado é 25. Já deixa feito aí. Como eu disse, ó, isso aqui é um produto notável. Se você fizer essas continhas, você já sabe qual é o resultado que você vai obter. É o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se você não manja, olha aqui, ó, vai. X vezes x, x quadrado. X vezes 3, 3x. 3 vezes x, 3x de volta. Por isso que deu 6x. 3 vezes 3 dá 9. Y vezes y, y quadrado. Y vezes menos 4, dá menos 4y. Menos 4y de volta, fica menos 8y. Menos 4 dá 16 positivo, que é igual a 25. A equação geral é aquela que fica igualada a zero. Então vai ficar como essa história? X quadrado mais y quadrado mais 6x menos 8y, 9 com 16 dá 25. Se você mudar o 25 de lado, ficaria menos 25. Então essa história daria zero. Tá aqui. Essa equação é chamada equação geral da circunferência. Então a circunferência que a gente tinha na tela, que eu reproduzi aqui no quadro, tem como equação essa expressão aqui. Ou seja, aquele desenho é uma expressão dessa aqui. Perfeito? Muito bem. Então, com um exemplo, eu quis deixar mais clara essa história de como uma circunferência vira uma expressão. Vira expressão seguindo exatamente as regras básicas do início da aula. Fechou? Muito bem. Agora, eu preciso falar para você como resolve o segundo problema. No primeiro problema, eu passei o desenho e fomos atrás da equação. No segundo problema, vamos lá na tela dar uma olhadinha nele. Ele diz assim, ó. Calcule a distância entre o ponto 4 e menos 6 e o centro da circunferência x² mais y² menos 2x mais 4y menos 3 igual a zero. Olha só. Dá uma namorada ali para você ver. Ele disse assim, x² mais y² menos 2x mais 4y menos 3 igual a zero. Ele quer que você calcule a distância do centro da circunferência até o ponto 4 e menos 6. Dá uma olhadinha aqui no quadro. Você não está ficando louco. Ele disse, calcule a distância do centro da circunferência até esse ponto. Só que quando você bate o olho, pela aula que eu acabei de falar, você até imagina que essa expressão aí é uma circunferência. Agora, como que eu faço para obter as coordenadas do centro? Como que eu faço o desenho da circunferência conhecendo a sua equação? Eu mostrei como que do desenho monta a equação. Como que eu faço com a equação descobrir o desenho? Ora, a situação é a seguinte. A primeira coisa que você tem que ter, assim, o primeiro ponto que eu quero ressaltar, é que você começa a brincadeira se você tiver 1x² mais 1y². Se por um acaso o x² e o y² não for 1, você tem que deixar ele igual a 1. Por exemplo, se você tem lá 2x² mais 2y², não interessa o resto aqui. Qual é o primeiro passo? Dividir todo mundo por 2, para ficar 1x² e 1y². Mais uma coisa. Ah, professor, tem um problema lá, não vai acontecer no Enem, tá? Te garanto que não vai acontecer. Mas sei lá, professor, fui resolver uma questão pro meu primo lá e tá assim, ó, 2x² mais 3y² mais qualquer coisa aqui.
Nunca que o x² e y² serão 1, é verdade? Verdade. Não tem como você dividir por 2 e dividir por 3 a equação. Então, nesse caso, né, você pode até tentar dividir por 2 ou dividir por 3, você nunca vai conseguir valores iguais, porque esses valores já são naturalmente diferentes. Esse tipo de expressão não é uma circunferência. Equações como essa não são equações de circunferência. Muito bem. Repare que esse primeiro ponto acontece aqui no nosso exemplo. 1x², 1y². Ok. Segundo ponto que eu tenho que falar para você. É assim, ó. Para você descobrir o x do centro, você vai fazer o coeficiente de x dividido por menos 2. E para você descobrir o y do centro, você vai fazer o coeficiente do y dividido por menos 2. Você pode perguntar para mim assim, mas por que tem que dividir por menos 2 se não é por 80? Ora, quando eu fiz o produto notável, o que aconteceu? x² menos 2x, x do centro, mais x do centro ao quadrado. Ó, menos 2 aqui, ó. Por isso, menos 2, em função do produto notável. Então, como eu faço para obter as coordenadas do centro conhecendo a equação? Simples. Quem é o coeficiente de x? Quem é o cara que está ao lado do x? Menos 2. Quem é o cara que está ao lado do y? 4. Então, o x do centro, nesse caso, vai ser menos 2 dividido por menos 2, que dá 1. O y do centro vai ser o cara que está ao lado do y, dividido por menos 2, que dá resultado menos 2. Ou seja, essa expressão é uma circunferência e a medida do o centro tem coordenadas o quê? 1 e menos 2. Eu vou responder a pergunta e no final eu vou mostrar para você como que eu faço para obter as coordenadas a medida do raio, tá? Vamos lá. Então espera um pouquinho, já falo um pouco sobre a medida do raio para você. Vamos primeiro descobrir qual é a distância que ele está perguntando. Ora, o professor Guilherme vai dar aula para você de geometria analítica, ou se já deu essa aula de geometria analítica. E ele comentou, tenho certeza, não tenho dúvida, que a distância entre dois pontos é uma coisa conhecida. Para você obter a distância entre dois pontos, você vai fazer x do A menos x do B ao quadrado, é a raiz quadrada disso, né? Mais y do A menos y do B ao quadrado. Ou seja, para mim calcular a distância de P até C, você vai fazer assim, ó. X do P menos x do C ao quadrado. X do P menos x do C ao quadrado. Mais y do P menos y do C ao quadrado. Note comigo aqui duas coisas, ó. 4 menos 1 é 3, quando eu levo ao quadrado é 9. Menos com menos é mais, então vai ficar menos 6 mais 2 dá 4. 4 ao quadrado dá 16. Quanto que é a raiz? Quanto que é 9 mais 16? Dá 25. Quanto que é a raiz quadrada de 25? 5. Ele perguntou, qual é a distância do ponto P até o ponto C? A distância, nesse caso, vai ser 5. Respondido o problema. Só falta uma coisa para mim fechar a aula. Como mostrar para você obter as coordenadas do raio, a medida do raio. Então, vamos lá. É o seguinte. Antes de resolver o exercício, eu joguei no quadro para você essa equação aqui, ó. x² mais y² menos 2x, xc, menos 2y, yc. E aqui, mais xc ao quadrado, mais yc ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a zero. Antes de resolver o exercício,
eu joguei essa equação no quadro. Eu queria que você entendesse que tudo isso aqui é numérico. E isso aqui, na prática, vira um número apenas, tá? Nesse caso, do meu exemplo, isso aqui, ó, é menos 3. Ou seja, x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos r ao quadrado é sempre o termo independente. Nesse caso, menos 3. Como o x do centro vale 1 e o y do centro vale menos 2, vai ficar assim, ó, 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado menos r ao quadrado igual a menos 3. 1 ao quadrado é 1, menos 2 ao quadrado é 4, então vai ficar assim, ó, 1 mais 4 menos r ao quadrado igual a menos 3. 1 mais 4 é 5, então vai ficar 5 menos r ao quadrado igual a menos 3. Quando você mudar de lado 5, ele também vai mudar de sinal, então vai ficar menos r ao quadrado igual a menos 8. Estava devendo 3, chegou o 5 negativo, está devendo 8. Multiplique tudo por menos 1. R é igual a 8, r quadrado igual a 8. E o raio é igual a raiz quadrada de 8. Como a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 8 vai dar mais ou menos 2,8, 2,9, tá? R igual aproximadamente 2,8, 2,9. Então, o raio não deu uma medida inteira, mas não tem problema. Essa é uma circunferência com centro 1 e menos 2, raio igual a mais ou menos a raiz quadrada de 8, que é mais ou menos 2,9, tá certo? Olha, novamente eu digo, né? É pauta do Enem. Tá na pauta, equação da circunferência. Tá aí. Tem mais coisa? Tem, mas eu acho que seria um exagero daí passar isso para a prova do Enem, tá certo? Novamente, encerramos esse curso, encerramos a nossa 20ª aula. Boa sorte a você que estudou comigo, a você que assistiu às aulas, a você que está tentando os exercícios. Muito boa sorte. Que todos os seus sonhos se realizem e que você consiga, por meio desse curso, por meio da minha aula, que de alguma forma eu possa participar e estar ajudando você nessa etapa da vida, tá certo? Já passamos por isso, a gente, professores, passamos por isso e sabemos muito bem o quanto é importante a figura e a presença do professor. Muito obrigado, me desculpe por qualquer coisa, por qualquer exagero, por qualquer piadinha, tá certo? Uma boa sorte a todos, uma ótima prova e conte comigo e com a prova concurso, tá certo? Bom estudo e um forte abraço!